Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Eli. É sempre um grande privilégio, uma oportunidade feliz, conhecer o povo de Deus espalhado por todos os lugares. Quando eu tenho essa oportunidade, eu fico muito feliz e encaro como um privilégio também poder compartilhar a palavra de Deus. Agradeço muito pelo convite, pastor Eli, igreja, pela confiança de termos esse tempo juntos. Bom, eu sou Renan Ribeiro, casado com a Esther Ribeiro. Temos duas filhas, a Radassa, que é paraense, nasceu no Pará, tem 6 anos, e a Sarinha, que é paraguaçuense, tem 1 ano. Nós passamos um tempo morando no Pará, do ano 2018 até o 2021, foi o tempo que passamos pelo seminário, tivemos um tempo de preparo, de aprender mais a palavra de Deus, de conhecer outras realidades lá do norte, conhecer contextos missionários como os ribeirinhos, quilombolas, os povos ali do norte. Foi um tempo muito especial. 2021, concluímos o seminário, retornamos para Paraguaçu Paulista, somos membros da primeira Igreja Batista em Paraguaçu Paulista, e com o desafio de cuidar de uma congregação que há muitos anos é mantida pela primeira Igreja Batista, mas que com todos os seus desafios por conta da pandemia havia fechado, encerrado os trabalhos. Nós retomamos o trabalho lá em 2022, junho de 2022, um trabalho com crianças, a princípio, no sábado, que nós chamamos de CB Kids, que é o Clube Bíblico para Crianças. Nós começamos com umas 15 crianças no primeiro dia, e crianças são bênçãos. Rapidamente, elas encheram a igreja. Hoje mesmo nós tivemos uma programação especial de aniversariantes, e Páscoa foi ontem. Sábado, ontem, nós tivemos uma programação especial de comemoração dos aniversariantes e também de Páscoa. Estávamos lá com mais ou menos umas quase 60 crianças, eu acho, né, amor? Do bairro lá, é o bairro da Barra Funda, é um bairro carente, um bairro que tem uma grande concentração ali de problemas com vícios, drogas e coisas desse tipo que os irmãos podem imaginar. Estamos lá desde 2022 fazendo um trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada vez. Nós tínhamos uma irmã, quando retomamos o trabalho, a irmã Joana, era a única membro lá da congregação que retornou para o trabalho, e depois alguns irmãos foram chegando, e hoje nós estamos com um pequeno grupo, pela graça de Deus. Isso é um pouquinho da nossa história, e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu no verso 18. Mateus capítulo 16, verso de número 13, diz assim a santa palavra de Deus: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas,
porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: também eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui, irmãos, quero pedir licença para orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos a Tua palavra com temor diante do Senhor e com o coração aberto, com uma mente receptiva para ouvir o Senhor falar conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou o evangelista Mateus para registrar essa verdade, mesmo Espírito Santo, possa iluminar nosso entendimento, e que ao ouvirmos sobre a exposição desse texto, possamos encontrar no Senhor a força, a alegria, o renovo, a segurança que precisamos para continuar servindo o Senhor como igreja do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Irmãos, o tema dessa reflexão é a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo e ela vencerá. Hoje nós celebramos a Páscoa, que é essa lembrança daquele rito que aconteceu, daquele relato lá do Antigo Testamento, quando Deus liberta o povo que havia ficado escravo por 400 anos, e o anjo da morte vem, passa por cima daquelas casas que tinham sangue na porta. É um memorial de libertação do povo. E no Novo Testamento nós sabemos que quem é a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Ele que tira o pecado. É por causa do sangue dele que nós somos libertos da escravidão, do pecado, das amarras do mundo. Mas o que isso tem a ver com esse texto aqui de Mateus, sobre a igreja de Cristo, que é uma igreja vencedora? Nós enfrentamos tempos difíceis. Quando nós olhamos para a igreja de modo geral, no Brasil, nós enfrentamos tempos difíceis. Essa semana mesmo, eu estava vendo algumas coisas e ouvindo algumas notícias, e eu comecei a ficar triste. E a minha esposa: por que você está triste? Por que você está triste? Eu: não é nada não. E aí depois ela insistiu, e falei: algumas coisas que eu ouço, algumas coisas que eu vejo sobre a igreja, que entristece a gente. Mas esse texto nos dá esperança, mesmo em tempos difíceis, porque a vitória da igreja, ela é garantida. A vitória da igreja é garantida pelo próprio Senhor Jesus. Nada vai prevalecer contra a igreja. O inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um pouco do contexto dessa passagem, irmãos, de Mateus 16. Jesus, ele está no finalzinho do seu ministério. Ele inicia agora uma nova fase, e que ele vai revelar aos seus discípulos parte do seu plano que os discípulos terão dificuldade de entender. O propósito da vida de Jesus. Ele andou com esses homens, ele curou pessoas, ele libertou, ele ensinou, mas o propósito dele vir ao mundo foi morrer para salvar pecadores. Então esse é o contexto. Jesus está ali em Cesareia, que é uma região muito pagã, cheia de templos espalhados por aquela região e de dedicação a ídolos. E é nesse contexto que Jesus vai dar uma declaração que vai
mudar para sempre a vida daqueles discípulos. E ele vai mostrar que a igreja não é fruto da cultura, que a igreja não é fruto da tradição, a igreja não é fruto da vontade humana, mas a igreja nasce, permanece e vencerá, porque ela tem um Senhor, um dono, um edificador, que é Cristo. Esse é o contexto. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 verdades sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo que é vitoriosa. A primeira verdade é que a igreja de Cristo tem um fundador soberano. O texto diz no versículo 18: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Jesus usa esse pronome eu, e é um pronome enfático. Ele não diz que Pedro vai edificar, ele não diz que Paulo vai edificar, apesar que um pouquinho antes e depois Pedro tem um papel especial. Nós lemos esse texto e depois lemos Atos. O apóstolo Pedro teve um papel especial. Ele foi um dos apóstolos e ele foi líder entre os apóstolos, mas não é Pedro quem edifica a igreja, não é Paulo quem edifica a igreja, é o próprio Senhor. Jesus é o fundador da igreja, ele é aquele que edifica a igreja. Esse verbo que é usado, edificarei, é a junção de 2 palavrinhas gregas, que é casa, e a outra palavrinha que é domê, que significa construção. E é a ideia de fundar, estruturar, expandir uma casa. É aquele que constrói o alicerce, faz as paredes, cobertura e dá o acabamento. Ele é o edificador da casa. John Stott, que é um pastor falecido já, ele diz o seguinte, uma citação dele, abre aspas: Cristo não apenas fundou a igreja, ele a está construindo em cada geração, com pedras vivas, através da sua palavra. Ele fundou e ele está construindo. E ele usa pedras vivas. Eu não vou entrar aqui na questão de Pedro, que só essa questão de Pedro daria uma pregação. O que Jesus quis dizer com Pedro? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas o fato é que quando nós olhamos para a Escritura, por meio de quem Deus está edificando a sua igreja? É Ele quem edifica, mas Ele usa pedras, Ele usa pessoas. Ele usou Pedro, Ele usou Paulo, Ele usou Tiago, Ele usou Maria, usou outras mulheres. Ele usa você, Ele usa o seu irmão que está do lado, Ele usa os pastores desta igreja. Mas quem é o fundador, quem está edificando é Ele. Ele é o verdadeiro arquiteto. Ele não terceiriza a obra, Ele age por meio de nós. Efésios capítulo 1, verso 20 e 22 é dito assim: após a ressurreição, Cristo foi exaltado e colocado como cabeça da igreja. Esse texto fala sobre isso. O dono da igreja, a cabeça da igreja, aquele que edifica a igreja, é o próprio Cristo. Na cruz, esse Cristo, que é o construtor, ele diz: está consumado. João 19:30. A obra de Jesus foi completa, está consumado. O propósito pelo qual Deus enviou o Filho amado na cruz do Calvário foi consumado. Aquela palavra tetelestai, está feito. Na ressurreição, Deus declarou: está aceito.
Quando Cristo ressuscitou dos mortos, nós temos a promessa e a segurança de que a morte não é mais poderosa do que o nosso Senhor, do que o dono da igreja. E agora, esse Senhor que morreu, que ressuscitou, está edificando uma igreja com autoridade. Mateus 28, 18, nós lemos o texto da grande comissão, que diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tem nada nem ninguém maior e com mais autoridade do que Jesus. E é por isso que a igreja de Cristo é vitoriosa, porque ela tem um fundador, um edificador soberano, e que tem poder sobre tudo e sobre todos. Uma aplicação desse primeiro ponto para nós: às vezes nós nos sentimos limitados, às vezes nos sentimos fracos, até mesmo entristecidos, mas devemos lembrar que o Cristo vivo, ressurreto, que tem todo o poder, que está edificando a igreja. Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, e Ele está construindo, edificando o seu povo. Segunda verdade, irmãos, de uma igreja que é de Cristo, que vencerá, que é vitoriosa, é que a igreja tem um dono cuidadoso. O que Jesus diz? A minha igreja. A minha igreja. Essa palavra igreja era uma palavra usada tanto no contexto religioso do Antigo Testamento, para o ajuntamento do povo de Deus, mas também era usada no contexto civil, para o ajuntamento de pessoas. É a palavrinha assembleia, reunião de pessoas no contexto civil para resolver questões comuns. E Jesus usa essa palavra eclesia, igreja, a reunião de pessoas que foram chamadas por Deus, salvas por Cristo, que foram chamadas de fora do mundo para alcançar o mundo. Por isso que nós falamos que nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. E nós não somos ETs, tá bom? Nós somos humanos. Mas Deus nos chamou, nos tirou das trevas, nos reuniu nesse corpo, nessa assembleia, nesse grupo de pessoas separadas, para cumprir um propósito, para viver a vida que Cristo tem para nós. É interessante que ele usa essa palavra e usa o pronome minha. Ela é minha. O que você tem que você pode te chamar de seu, que é valioso, que é precioso? Eu pensaria na minha esposa, eu pensaria nas minhas filhas. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Nenhum profeta do Antigo Testamento usou isso. A minha assembleia. Nenhum apóstolo ou evangelista do Novo Testamento usou isso. A minha assembleia, a minha igreja. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Por que a igreja de Cristo é vitoriosa? Porque ela tem um dono cuidadoso. Nós somos dele, irmãos. É claro que nós congregamos, é claro que Deus, pela graça e bondade, dá à igreja pastores que amam a igreja, que cuidam da igreja, e nós membros chamamos a igreja de minha igreja, não é assim? Você que é membro aqui da Castelo Forte, quando você convida alguém, você diz: você não quer ir para a minha igreja? Não é assim? Não tem nenhum problema nisso. Mas o que eu quero destacar
que Jesus fala: a igreja que eu edificarei, ela é minha. E quando algo é seu, é precioso, é claro que nós cuidamos, é claro que nós temos um carinho especial, e Jesus tem um carinho especial pela igreja, afinal ela é dele, a igreja de Cristo, porque Ele comprou ela com o seu próprio sangue. Atos 20, 28, Paulo vai falar para os presbíteros em Éfeso que eles devem cuidar, pastorear o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu eles bispos. E olha o que diz o texto: cuidem de vocês mesmos. Então os pastores, os líderes, deveriam cuidar deles próprios e de todo o rebanho no qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Depois 1 Pedro 1, 18 a 20, 18 a 19 diz: fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Nós somos dele, a igreja é dele, e por isso que ela é poderosa, por isso que ela está segura, porque o seu Senhor, o seu dono, cuida dela. Na metáfora que Paulo vai usar para maridos amarem as esposas, o que Paulo dá de exemplo? Maridos, ame a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e morreu por ela, pagou o preço de sangue. Um outro irmão comenta o seguinte, um puritano chamado John Owen: Cristo não apenas comprou a igreja, Ele a formou em si mesmo, como um corpo vivo, inseparável e sua própria glória. A igreja não é um ente alheio, à parte de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é algo precioso, porque ela faz parte de Cristo. Na teologia, isso é chamado a igreja de corpo místico de Cristo. É o corpo de Cristo aqui na terra. Como as pessoas podem conhecer e ver a Cristo? Por meio da igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Somos aqueles que foram comprados por precioso sangue. E uma aplicação desse ponto é a seguinte: diante das dificuldades, lembre-se, Cristo morreu por sua igreja, e Ele não abandona o que é seu. A sua fidelidade é garantida pela sua vida, pela sua paixão, a sua morte, o seu sacrifício e pela sua ressurreição. Sabe por que nós podemos confiar, mesmo em tempos difíceis? Porque Cristo morreu por aquilo que é dele. Isso nos dá a garantia de que Ele vai cuidar de nós. Se Ele foi capaz de pagar alto preço, preço de sangue, Ele não irá cuidar de nós. Ele não irá levar a bom propósito os planos e projetos que Ele mesmo tem para a igreja. A igreja tem um dono cuidadoso. Deus, Jesus, chama a igreja de minha. Então, para recapitular, irmãos, a igreja é de Cristo e ela vencerá. Por quê? Primeiro, ela tem um fundador soberano, aquele que governa sobre tudo, sobre todos. Segundo, a igreja tem um dono cuidadoso, ela é a igreja de Jesus. E o terceiro ponto da nossa reflexão é: a igreja tem uma promessa de vitória. Olha comigo o que diz o finalzinho do versículo 18
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos essa promessa, irmãos. Mesmo que venha lutas, mesmo que venha dificuldades, a igreja em todo o seu curso sempre passou por provas, sempre passou por momentos difíceis. Os irmãos sabem muito bem dos primeiros anos do cristianismo, a perseguição dos cristãos. Lembra do apóstolo Paulo, que era Saulo o perseguidor, que conseguia cartas dos sacerdotes e sumos sacerdotes para poder perseguir aqueles que eram do caminho? Atos vai nos informar sobre isso, para prendê-los, para puni-los, e alguns até foram mortos, como é o exemplo de Estevão, que foi apedrejado. Mas o que aconteceu? A igreja continuava. Quando nós lemos na história de que Nero, o imperador cruel, mandava prender os cristãos, mandava jogar alguns para as feras. Dizem que ele, no seu jardim, queimava cristãos vivos. Mas isso não parou a igreja, isso não destruiu a igreja, e nunca destruirá. A expressão que Jesus diz aqui, as portas do inferno, as portas do Hades, aponta para o poder da morte, o poder do mal. Não é um lugar, mas é uma metáfora para falar do poder da morte, das forças das trevas, de oposição espiritual maligna e toda a estratégia do mal contra o povo de Deus. E Jesus disse: tudo isso não prevalecerá contra a minha igreja. Morte, perseguição, inferno, os principados e potestades, nada pode destruir a igreja, nada pode parar a igreja, porque Jesus nos deu essa promessa. E essa fala de Cristo aqui não indica só uma atitude da igreja passiva, como se fosse assim: o inimigo vem e a gente fica resistindo. Não, é uma atitude de guerra. É as portas do inferno não vão prevalecer, a igreja avança, a igreja luta contra tudo aquilo que é anti-Deus. E nos nossos tempos nós temos enfrentado isso. Quantas ideias anti-Deus, quantas propostas para o povo de Deus, para se afastarem de Deus. E a igreja não vai sucumbir, porque Deus, Jesus deu essa promessa. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, Ele venceu todo o poder do mal. E nós podemos vencer, não por nós mesmos, é claro que não, porque nós somos frágeis. Nós algumas vezes ficamos abatidos, mas quando olhamos para Jesus, para essa promessa, nós podemos recobrar as forças. Nós não seremos destruídos, nós não seremos parados, porque Jesus mesmo deu essa promessa a nós. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz assim: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu. Tem uma brincadeira que o pessoal
pessoal faz, né? É só uma brincadeira. Mas diz que o diabo não tem nem a chave da casa dele. No inferno, o diabo não vai ser aquele que senta no trono infernal e fica atentando as pessoas, judiando das pessoas. Não, ele vai sofrer. O inferno foi preparado para o diabo, para os seus anjos. Quem é o dono de tudo, do céu, da terra e do inferno? É Jesus. Ele é o dono de tudo. Nós não precisamos temer. Colossenses 2,15 diz: Cristo despojou os principados e potestades. Numa guerra, quando o vitorioso sobre o exército inimigo conquistava a sua vitória, ele tomava as armas, ele tomava as coisas preciosas, ele despojava o inimigo, e o inimigo ficava sem nada. O inimigo, o diabo, os poderes do mal, do mundo, eles não têm nada, porque Jesus despojou, porque Jesus na cruz venceu, destruiu. E é por isso que nós podemos crer que a igreja de Cristo é vitoriosa. Nosso querido pregador, o pastor batista Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a ressurreição de Cristo é o alicerce da coragem da igreja. Sabe por que nós continuamos? Sabe por que nós não desistimos? Porque Cristo ressuscitou, e esse é o nosso alicerce. Nós temos coragem, não é porque somos fortes, capazes, super inteligentes, não, é porque o nosso Senhor, aquele que é o fundador e construtor da igreja, venceu a morte. Ele está vivo, e Ele está ativo, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Uma ilustração para esse ponto é que a igreja avança como Israel na saída do Egito. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? O faraó ficou contente? Ele deixou fácil? Também não. Foi difícil. E mesmo quando o povo sai, o faraó manda o exército atrás para perseguir. A igreja de Deus avança assim, como essa ilustração. O exército do faraó atrás e o mar vermelho diante do povo. E o que Deus faz? Deus abre o mar. Deus dá uma solução. Deus provê. E o inimigo cai. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso ecoa a vitória de Cristo, irmãos, na cruz, o nosso Messias prometido. Nós já sabemos, se você ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, nós já sabemos o final da história. Lá diz que viria o filho, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A gente já sabe. Irmãos, imagina que você pudesse fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento. Você quer abrir uma loja, e aí você fica na dúvida: será que essa loja vai fazer sucesso? Será que eu vou ganhar dinheiro com ela? Será que não é arriscado eu deixar o meu emprego e começar a empreender? Isso é difícil, não é? Agora, se você soubesse, pode abrir a loja, porque você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer sucesso. Você abriria ou não a loja? Se você tivesse a garantia de que a sua loja seria bem sucedida, é claro. E a igreja é esse projeto divino
que nós já sabemos que será o que é bem-sucedido. Porque Cristo venceu. Porque Ele é quem esmaga a cabeça da serpente. Aplicação sobre esse ponto. Isso significa que o crescimento, a permanência da igreja não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do seu fundador. Ele está presente mesmo quando nós não vemos. Ele continua mudando, atuando, mesmo quando os números são pequenos, como eu falei para vocês, irmãos. Eu saí do seminário e fui trabalhar numa congregação que tinha um membro. Mas quem está fazendo a obra é Deus. E é por isso que nós temos fé e podemos continuar, mesmo que os números sejam pequenos, mesmo que o orçamento seja apertado. O Francis Schaeffer, que é um pensador cristão, ele diz assim: mesmo que a igreja pequena, fiel, edificada sobre Cristo, essa igreja é um milagre permanente da graça de Deus. Uma igreja pequena e fiel, edificada sobre Cristo, é um milagre permanente da graça de Deus. É claro que nós queremos ver mais pessoas salvas, sim ou não? Sim. Claro. Eu quero ver meus familiares se renderem a Cristo. Eu tenho 3 irmãs. Minhas 3 irmãs já confessaram a Cristo, mas a minha mãe e o meu padrasto ainda não. Eles frequentam a igreja às vezes, mas ainda não entregaram o coração a Cristo. E eu quero ver eles servindo ao Senhor. Eu quero ver aquela pequena igrejinha, congregação na Barra Funda com mais pessoas. E eu acredito que os irmãos aqui também querem. Mas a grande lição para nós, e o ponto aqui, é que muitas pessoas sem fidelidade, ou quantidade sem fidelidade também não é bom. Fidelidade, uma igreja que é fiel a Cristo é um milagre. É uma manifestação da graça de Deus. E Deus há de trabalhar, e Deus há de edificar a sua igreja. Meus irmãos, com esse texto que nós refletimos, a conclusão é: não precisamos temer, mesmo quando nós nos sentimos desanimados. Paulo mesmo disse isso. Às vezes eu estou desanimado, às vezes eu estou abatido, às vezes eu estou fraco. Todo mundo passa por isso, irmãos. Mas o nosso Senhor é forte. Mas o dono da igreja, aquele que edifica a igreja, garante para nós que nós teremos sucesso, que Ele está cuidando de nós, e que Ele tem um projeto, um plano, que o final é o céu, que o final é a glória dele. Mateus 16:18 diz isso. Cristo promete: eu edificarei. Eu estou construindo, eu estou levantando as paredes, eu estou colocando cada tijolinho no seu lugar. E é um privilégio fazer parte dessa obra. E nada existirá, nada pode deter a igreja do Senhor. Eu estou chegando no final. Eu quero fazer uma citação aqui do pastor Hernandes, que ele diz assim: o Cristo ressurreto, lembrando do nosso dia de Páscoa. Páscoa, nós lembramos da ressurreição de Cristo. O Cristo ressurreto é o Senhor da história, o cabeça da igreja. Por isso, ela jamais será destruída. Se você crê que Jesus ressuscitou e está vivo, a igreja permanece viva, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele está agindo. Tem algumas perguntas para caminhar para o final, com perguntas de reflexão. A primeira eu já fiz: você crê que Jesus Cristo está vivo? Está agindo? Sim, nós cremos. A segunda é:
Você se compromete com a igreja? Você está envolvido, sendo esse pequeno tijolinho? Eu sou um tijolinho, com mais outro tijolinho. Eu posso fazer um pouquinho, o meu irmão faz mais um pouco. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, se a sua resposta é sim, irmão, irmã, continuemos orando com perseverança, com esperança, servindo a Deus com fidelidade, porque a igreja, entenda, não é sua, não é minha, não é do pastor Eli, a igreja é de Jesus, e Ele disse: a minha igreja eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo é vencedora, porque Jesus já venceu, e Ele nos garante a vitória. Amém? Amém. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Deus, porque em meio às lutas e desafios que nós temos na nossa vida, e como igreja também, nós sabemos e temos essa esperança, essa segurança de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está agindo, e de que a igreja do Senhor é vitoriosa, porque o Senhor já venceu, e é o Senhor quem está cuidando da igreja, é o Senhor quem está edificando a igreja. Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos aqui, que o Senhor continue cuidando deles, que o Senhor continue abençoando essa igreja, a vida dos seus pastores, dos líderes, de todos aqueles que servem aqui juntamente com eles, os irmãos, as famílias. Edifica cada crente na tua palavra, ó Deus, edifica cada crente falando por meio do teu Espírito, e continua fortalecendo a tua igreja, Senhor, continua fortalecendo os teus filhos, Senhor. Nós cremos nisso, somos uma igreja vitoriosa, porque temos um Senhor vitorioso, e te louvamos, ó Deus, te louvamos, ó Cristo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. 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 Quero passar